Olá, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Cristine Schwember, sou psicóloga e neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre autoestima, que é um tópico que aparece bastante nos atendimentos e também nas conversas do dia a dia. Como é que a gente pode desenvolver mais a autoestima? O que a gente pode fazer em relação a isso? Se você já sentiu dificuldades alguma vez na sua vida sobre autoestima, nesse vídeo você vai entender o que será que estava faltando para que você pudesse se sentir mais satisfeita com você mesma. Então, se esse tipo de conteúdo te interessa, eu peço que você deixe o seu like no vídeo, isso me ajuda bastante a entender que posso trazer mais conteúdos como esse e também faz com que o YouTube leve esse vídeo a outras pessoas. A autoestima é um ponto central na nossa vida e importante para a nossa saúde mental. Ter uma boa autoestima faz com que a gente consiga lidar com as dificuldades do dia a dia de uma forma mais leve, mais tranquila, que a gente possa ter relacionamentos mais saudáveis também. E enquanto que uma autoestima baixa faz com que a gente tenha uma predisposição, uma vulnerabilidade maior para os transtornos mentais, como os transtornos de ansiedade e de depressão. De uma maneira geral, a gente pode dizer que a autoestima é a visão que temos de nós mesmos. Mas existem vários elementos que contribuem para essa visão que nós aprendemos a ter. E neste vídeo a gente vai falar sobre esses elementos. São 4 pilares, digamos assim, que a gente pode usar para definir a autoestima, que são a base para que a autoestima se forme. Ao longo desse conteúdo você vai perceber que às vezes as pessoas investem apenas em um ponto e ainda não se sentem satisfeitas. E aí o problema é justamente esse. Para ter uma boa autoestima, a gente precisa cuidar desses 4 pilares. Não basta a gente se dedicar a desenvolver um ponto e não olhar para as outras questões. Então vamos lá, quais pilares são esses? O autoconceito, a autoimagem, o autorreforço e a autoeficácia. O que seria o autoconceito? É a opinião que nós temos de nós mesmos. É o que pensamos sobre a gente, como nós nos rotulamos. Muitas vezes, nessa conversa interna, nós nos tratamos com autocrítica, com uma autoexigência muito grande. E, às vezes, a gente se refere a nós mesmos com tons de autodepreciação. Certo? E como é que a gente desenvolve o autoconceito para ter uma autoestima melhor? A gente começa cuidando a linguagem que a gente usa com nós mesmos, a forma como nós nos referimos a gente, quais as palavras que a gente usa, como é que a gente se avalia. Então observa isso, como é que você costuma pensar sobre você mesma. E a autoimagem, o que seria isso? É como você se percebe em relação à sua aparência. Dessa percepção geral, o que mais afeta as pessoas é a aparência física, são as características físicas. Muita gente foca demais nos aspectos físicos que não gosta, e isso leva a uma tendência de negativismo, a um pessimismo em relação a si mesmo. Só que a autoimagem ela não tem relação somente aos aspectos físicos, diz respeito também à sua postura, seu tom de voz, como é que você se comunica, se você é uma pessoa mais leve, engraçada, educada, diz respeito a todos esses aspectos. E como é que a gente melhora a nossa autoimagem? Se você tem algum aspecto que te incomoda, e se for possível fazer algo a respeito, você pode colocar a sua atenção nisso. Tem alguns aspectos sobre nossa aparência que a gente não consegue mudar. Nossa altura, por exemplo, não tem o que fazer em relação a isso. Mas sobre vários aspectos a gente pode buscar mudanças. Claro, buscar de uma forma equilibrada e saudável. Mas se for possível, você pode investir nisso. E em relação aos aspectos que não são possíveis de alterar, você pode trabalhar a autoaceitação. E aí entender que isso é somente um aspecto da pessoa que você é, não é o que te define. E o terceiro pilar é o autorreforço, que tem a ver com a sua capacidade de se reforçar, de se elogiar, de se recompensar. Essa capacidade é bem importante porque ao longo da vida você pode estar em contextos, em lugares em que as pessoas não te valorizem tanto ou não incentive as suas capacidades, aquilo que você quer ou aquilo que você gosta de fazer. E aí é importante que você consiga se validar, que você consiga encontrar dentro de si esses reforços necessários para continuar. Então talvez isso seja algo que você precise trabalhar mais, conseguir se elogiar de uma forma genuína, conseguir apreciar aquilo que você faz, a pessoa que você é,
suas atitudes, seu jeito de ser. Você merece isso, você merece se recompensar e merece se cuidar também, você é digno disso. Agora, cuidado para não levar isso para um lado extremo. Sempre usar essa estratégia, esse jeito, eu mereço. Muitas vezes as pessoas acabam usando isso na questão da alimentação, comendo em excesso ou até gastando em excesso. E por fim, o quarto pilar da autoestima é a autoeficácia. É a confiança que você tem em si mesma de que é capaz de atingir determinados resultados. É essa convicção que você tem de que se você se propõe a fazer algo, você vai de fato fazer, você vai de fato conseguir. E como é que a gente melhora e desenvolve a autoeficácia? A gente se baseia em elementos objetivos para desenvolver o pensamento, essa crença de que eu sou capaz. Então, passo a passo, a gente vai encarando as coisas, a gente vai se aprimorando, a gente vai se desenvolvendo e a gente tem evidências disso. O que acontece muito? As pessoas têm essas evidências de que conseguem fazer as coisas, elas têm vários elementos práticos mostrando isso, mas o pensamento de eu não vou conseguir, eu não sou capaz disso, acaba se sobressaindo. E aí, nesse sentido, é importante que você dê uma chance a si mesmo, que você se permita arriscar, se permita tentar e errar se for necessário. Vejo muitas pessoas que têm medo de se arriscarem, de tentarem, e aí não desenvolvem seu potencial. Aqui no canal a gente já tem um vídeo falando sobre essa questão do medo de errar, medo de fracassar. Eu vou deixar ele passando no card e na descrição desse vídeo aqui. Se você identifica que isso é algo que acontece com você, eu recomendo que você dê uma olhada nesse vídeo, vai ajudar. Então, se você quiser fortalecer a sua autoestima, foque nesses 4 elementos, nesses 4 pilares e se aprofunde em cada um deles. Talvez um pilar já esteja bem resolvido, que você já conseguiu se desenvolver bastante, então olhe para os outros, o que você pode fazer, busque estudar mais sobre isso. Sempre tem coisas que a gente pode aprender, que a gente pode colocar em prática e que nos ajudam a nos sentirmos mais satisfeitos em relação a nós mesmos. Eu desejo muito sucesso na sua jornada, te espero no próximo vídeo, um abraço e até lá!